Salut, ça va? Aujourd'hui, nous allons parler d'une spécificité de la prononciation de la langue française que c'est parfois un petit peu difficile pour les élèves de français et qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui. C'est le son « et ». Quand vous pensez à la lettre, quand vous voyez la lettre, cette lettre-là, a quel son pensez-vous? Provavelmente, como falante de português, você deve pensar primeiro em E ou primeiro em E, dependendo da região do Brasil da qual você vem ou onde você foi criado. E isso é perfeitamente normal. E esses dois sons existem também em francês, tanto E quanto E. O que a gente vai ver é que existe também um outro som em francês para essa mesma letra, que é o E. Mais vous pensez, comment je peux faire le son de E? Parce que ce son n'existe pas en portugais. Oui, c'est vrai, il n'existe pas. Donc, pour prononcer le E, on va faire la bouche de O. Fermé, bien fermé, comme ça. O. A gente vai pensar sempre na boca de O, bem fechada, só que a gente vai fazer a forma da boca de O e vai pensar no E. Quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir produzir esse som, ele vai sair bem naturalmente. E, E. E é esse som que a gente quer. Esse som vai aparecer constantemente dentro de diversas palavras. Por exemplo, demander, venir, devoir, appeler, regarder, etc. Mais aussi les mots comme je, me, se, te, le, etc. Esse é um dos sons dessa letra em francês e é bem importante a gente praticar esse som para que ele se torne orgânico pra gente, né? Pra gente não ter que pensar toda hora, nossa, toda hora que ele aparece uma palavra, né? Nossa, tem que fazer a boca de O, pensar no som de E, enfim, para não ter toda essa trava. E também para a gente conseguir diferenciar esse som de E dos outros dois sons, né? Que são o E e o E. A gente vai começar agora a entrar um pouquinho nesse som E no francês. Le verbe que je dis, comme demander, appeler, regarder, ont le deux sons de E. Le premier, E, demander, appeler, regarder. Et le deuxième, on a E. Demander, regarder, appeler. Esse R no final, a gente não vai pronunciar. Ele, na verdade, vai fazer com que esse E que vem antes seja um E. Donc, demander, appeler, regarder. Et aussi, aimer, aller. Il y a des autres exemples sans le R, comme le, les. Donc, le singulier, les pluriel, de singulier, des pluriel. Essa também é uma modificação do som do E frente a esse S nessas palavras. Esse som de E pode aparecer no francês também quando a gente tem o que a gente chama de accent aigu, ou acento agudo, né? Esse acento agudo vai fazer com que esse E vire um E mesmo, de fato, como a gente fala em português. Par exemple, passer, ou passer composer. Nesse caso, as duas palavras passer, composer, tem no E final um accent aigu, e aí a pronúncia é E. Se a gente conjugar o verbo regarder para o passé, a gente vai ter regarder. Na primeira vez, no verbo infinitivo, a gente termina o verbo com ER, regarder. Na segunda, a gente termina o verbo com o E e o accent aigu. E apesar de eles serem escritos de formas diferentes, eles têm exatamente a mesma pronúncia. E aí como é que eu sei quando que é um, quando que é outro? Pelo contexto, pela frase, pelo que você estiver falando na hora. É comum, é bem comum a gente se confundir com essa grafia do accent aigu, porque em português isso representa pra gente o E, mas em francês, para a gente dizer é, a gente precisa de um outro accent, que é o accent grave, né? Que é o que em português a gente entende como crase. Então as palavras como, por exemplo, mère, frère, père, são palavras que têm o accent grave, e que aí esse E vai ficar aberto, né? Ele vai ser é. Au début de la vidéo, je dis le mot élève. Élève a les deux accents, l'accent aigu et l'accent grave. Élève. Esse E no final a gente não vai pronunciar, mas esse é um tópico para outro vídeo. A gente simplesmente vai pronunciar só até o V. Então a gente vai ter élève. Élève. Oui?
A gente pode agora condensar tudo isso numa frase só e ter essa frase como uma frase que vai ajudar a gente a associar a grafia do E com o accent grave, accent aigu ou sans accent com o próprio som dele, né? Dependendo de como ele está escrito. Então a frase é Je regarde les élèves. Outra dica que eu vou dar também é de você reassistir esse vídeo aqui, porque nos trechos em que eu estou falando em francês, eu uso várias palavras que têm E, e vários tipos de E, não só o E accent grave ou accent aigu, mas tem o E também E. Né? Então se você voltar no vídeo e perceber as palavras e perceber como eu estou pronunciando elas de acordo com a grafia que elas aparecem, você vai ver mais ou menos como é que isso também funciona, fora desses exemplos que eu dei, né? Numa linguagem corrida. Ok? Donc c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo et au revoir.